Bom, hoje é o penúltimo encontro nosso sobre essa coleção de palestras, desse tipo. E vamos falar hoje, que a última vai ser amanhã, vamos falar sobre o epílogo, né? Hoje vamos falar sobre como ideias mudam o mundo. Como ideias mudam o mundo. Vou falar então, quando as profecias fracassam. Note que, quando se trata de questões práticas, somos bastante flexíveis. A maioria das pessoas está disposta a aceitar conselhos sobre como remover uma mancha de graxa ou a melhor forma de cortar um pepino. Mas quando nossas ideias políticas, ideológicas ou religiosas entram em jogo, é que nos tornamos mais intransigentes. Costumamos bater o pé e defender nossa posição a todo custo quando alguém desafia nossas opiniões sobre penas criminais, sobre sexo antes do casamento ou aquecimento global. Essas são ideias às quais as pessoas costumam se apegar, o que torna mais difícil abandoná-las mesmo quando se tenta convencê-las do contrário. Admitir que nossas ideias estão erradas afeta nosso senso de identidade e nossa posição em grupos sociais, igrejas, famílias ou círculos de amizades, na política. Você vê que esses petistas todos fanáticos, acontece isso, não tem jeito. Pessoas inteligentes não usam o seu intelecto para obter a resposta correta. Usam-no para obter o que elas querem que seja a resposta. O poder de uma ideia. Foi quando comecei a me perguntar se novas ideias podem, de fato, mudar o mundo. Agora, sua resposta imediata e bastante razoável talvez seja: as ideias podem, de fato, mudar o mundo? Talvez a resposta seja: não, não podem. As pessoas continuarão insistindo nas mesmas velhas ideias com as quais se sentem confortáveis. Isso aí eu nem sei como vou falar, mas tem uma coisa que estou passando agora, eu estou vendo assim que é incrível. Incrível como as pessoas... Deixa eu até esse de lado. Assim, como é que as pessoas não têm capacidade de enxergar. Mas sabemos que as ideias mudam ao longo do tempo. A questão não é se as novas ideias podem derrotar as antigas, a questão é como. Veja, por exemplo, o recente sucesso de políticos de direita que vinham alertando sobre a ameaça islâmica nos anos 1990. Mas não eram ouvidos até a chocante distribuição das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Pontos de vista que até então eram consideradas radicais, de repente se tornaram uma obsessão coletiva. A noite foi longa. Uma década depois, ainda não aconteceu uma reforma fundamental do setor financeiro. Em Wall Street, altos funcionários de bancos estão recebendo os bônus mais elevados desde a crise. Oh, meu Deus! E regulações de capital dos bancos continuam minúsculas como sempre. O jornalista do The Guardian, que passou 2 anos vasculhando o setor financeiro de Londres em 2013, resumiu a experiência assim. É como estar em Chernobyl. Lembra de Chernobyl, aquele vazamento da usina nuclear? Como está em Chernobyl e ver que estão religando o reator, mas ainda continuam com a administração e os procedimentos antigos. Olha, esses procedimentos de administração deram aquilo, aquele vazamento, e estão reatando de novo, religando de novo reatores. É isso que ele acha que os bancos passaram para aquela crise e estão continuando na mesma, ainda dando esses bônus financeiros altíssimos para ela. Né? Talvez então
crise não seja a palavra certa para a nossa atual condição. A analogia é melhor. É que nos encontramos no estado de coma. Outra palavra que vem do grego significa sono profundo e sem sonhos. Combates da resistência capitalista. Essencialmente, qualquer que fosse o problema, Friedman sempre culpava quem? O governo. E a solução em todos os casos era sempre o livre mercado. Desemprego? Livre-se do salário mínimo. Desastre natural? Deixe que as empresas organizem o esforço de ajuda às vítimas. Escolas públicas ruins? Privatize a educação. Despesas grandes com a saúde? Privatize isso também e aproveite para acabar com qualquer fiscalização do governo na área. Problemas com drogas? Legalize-nas e deixe que o mercado faça a sua mágica. Freire empregava todos os meios possíveis para disseminar suas ideias, construindo um repertório de palestras, artigos nos jornais, entrevistas no rádio e na TV, livros e até um documentário. No prefácio do seu livro, Capitalismo e Liberdade, ele escreveu que é dever dos pensadores continuar oferecendo alternativas. Ideias que parecem hoje politicamente impossíveis, talvez um dia se tornem politicamente inevitáveis. Restava apenas esperar pelo momento crítico. Somente uma crise real ou percebida produz uma mudança real, explicou Friedman. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias que já estão disponíveis ali. A crise veio em outubro de 1973, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, aumentou o preço do barril em 70% e impôs o embargo de petróleo aos Estados Unidos e à Holanda. A inflação disparou e as economias ocidentais caíram em recessão. A estagflação, como foi chamado esse efeito, não era sequer possível na teoria keynesiana, mas Friedman havia previsto. Em menos de 50 anos, uma teoria que antes havia sido menosprezada como radical e marginal passou a dominar o mundo. A lição, finalmente esse último ponto, a lição do neoliberalismo. Parece que chegamos ao fim da história, tendo a democracia liberal como a última parada e o consumidor livre como estado final da nossa espécie. Hoje é possível dizer que a chegada de Friedman marcou a aurora de uma era em que os economistas se tornariam os principais pensadores do mundo ocidental. Estamos nessa até agora. Habitamos um mundo de gerentes e tecnocratas. Dizem eles, vamos apenas nos concentrar em resolver os problemas. Vamos apenas equilibrar o orçamento. Decisões políticas são continuamente apresentadas como questões de exigência, como se fossem eventos neutros e objetivos e não houvesse escolhas. Keynes observou essa tendência emergindo mesmo em seu tempo, falando: homens práticos, que acreditam ser isentos sem influências intelectuais, são em geral escravos de algum economista defunto. Quando o banco Lehman Brothers entrou em colapso em 15 de setembro de 2008, inaugurando a maior crise desde os anos de 1930, não havia alternativas reais à mão. Ninguém fizera o trabalho de base. Durante anos, intelectuais, jornalistas e políticos tinham firmemente declarado que havíamos alcançado o fim da era das grandes narrativas e que era o momento de trocarmos ideologia por pragmatismo. Por um lado, o mundo ainda está ficando mais rico, seguro e saudável. Todo dia, mais e mais pessoas estão desembarcando em Cocanha. Lembra de Cocanha, a terra da abundância? Esse é um grande triunfo. Por outro lado, já chegou a hora de nós, habitantes da terra da abundância, criarmos uma nova utopia. Vamos içar de novo as velas. O progresso é a realização das utopias, escreveu Oscar Wilde.
Muitos anos atrás ele escreveu isso. Uma jornada de trabalho semanal de 15 horas, que nós falamos há umas 2 encontros atrás, uma renda básica universal, que nós falamos também, e um mundo sem fronteiras, são todos sonhos malucos. Mas até quando eles são sonhos malucos? As pessoas hoje duvidam que ideias e crenças humanas são os que movem a história. Como Hayek defendeu ainda na infância do neoliberalismo, ele falava assim: ainda achamos difícil imaginar que nossa crença possa ser diferente do que é de fato. Poderia facilmente levar o tempo de uma geração, afirmou ele, para que novas ideias prevalecessem. É por isso que precisamos de pensadores que sejam não só pacientes, como também tenham a coragem de ser utópicos. Deixemos que essa lição de Monte Pelerin, que esse seja o nosso mantra de todos que sonham com um mundo melhor, para que não escutemos novamente o relógio da meia-noite e nos vejamos impotentes de mãos vazias, esperando por um salvador extraterrestre que nunca virá. Ideias, por mais extravagantes que sejam, já mudaram o mundo e o mudarão outra vez. Realmente, escreveu Keynes, são elas as ideias que regem o mundo. Então, hoje falamos assim rapidinho sobre isso, amanhã nós vamos tocar, falar e fechar com a questão do epílogo, né? Bom, não sei, as pessoas estão ali, estou vendo uma listagem, né? Se alguém tem alguma pergunta. Estamos esperando um pouco, porque pode ser que para digitar, uma coisa assim, demora algum tempo. É interessante, né? Porque o que o Marx coloca, né? O Marx fala que quem determina a mudança das coisas, a transformação, não são as ideias, não são a economia que movimenta, é a infraestrutura. É ela, inclusive, que permite que se crie as ideias, né? De acordo com o modo econômico da produção, as ideias vão circular em torno daquilo ali, as ideias, a política, né? O que, quando a gente vê Meixo Sama, não é essa questão. Quando ela pregou assim a questão da cultura, né? A cultura como uma coisa assim determinante, né? Transformação. Então, são essas ideias que têm que movimentar as coisas. Porque no fundo é o seguinte, né? Se o Meixo Sama fala que o homem depende do seu pensamento, então o que vai ter vão ser raciocínios, vão ter emoções, sentimentos, né? Vontades. Quer dizer, são essas ideias que vão circular com esse peso, né? Um peso de uma emoção forte, não sei o que e tal. E não a economia, que é uma coisa muito mais material, quer dizer, entendeu? Mas isso assim, é sempre a gente tem que... Eu vou destinar um dia, não sei quando, que eu vou falar como é que eu estou imaginando que a gente possa trabalhar para o próximo ano. Nós vamos dar um passo muito mais à frente, né? E, com ideias, que elas vão parecer assim, mas são ideias que têm que ser tocadas, porque são ideias do século XXI. A gente tem assim como é que a gente faz essa ponte? Meixo Sama dizendo que a cultura que ele apregoa, né, é para 100 anos. Então, se ele escreveu isso na faixa de 1930, sei lá, só para ter uma ideia, 100 anos seria 2030. Se for 200 anos, já foi falado uma vez, tal, seria mais. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, as questões que estão sendo colocadas para esse século, a gente tem que ver no bojo, nos ensinamentos, na sua profundidade, no seu aspecto filosófico, como é que dá conta desse panorama do século XXI. Isso a gente tem que fazer esse esforço, cara. Não vai ser simplesmente a religião. Mas se eu falo outro dia com calma, não sei se tem pergunta. Bom, como não tem pergunta,
Então, não vou dizer um bom fim de semana, porque amanhã a gente ainda se encontra e a gente encerra esse ciclo. Tá bom? Até a próxima, tá?